Aleluia. Paz de Deus, irmãos. Nós estamos muito felizes, né? Porque Deus nos dá o privilégio de conhecermos a Ele, e mais ainda, nos dá o privilégio de falar sobre a vida dele. Isso é algo que nós agradecemos ao Senhor. Nós temos hoje, peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Continue falando conosco de forma grande, maravilhosa, poderosa. Aleluia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, vai falar de um assunto bem conhecido de todos nós. Mas hoje nós queremos falar algo desses versículos aqui. Lamentações 3, versículo 22 diz assim: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Só esse versículo. Interessante que é um texto, um versículo bem pequeno até, mas com muitos ensinamentos para nós aqui, e Deus vai trazer à nossa memória aquilo que Ele quer que nós falamos nesta noite. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E todos nós sabemos que misericórdia é favor imerecido. Isso quer dizer que nenhum de nós merecíamos estar aqui se não fosse pela misericórdia do nosso Senhor de Deus. Se nós perguntarmos para nós mesmos o que nós temos feito para sermos recebidos pelo Senhor, ou o que nós temos feito para sermos abençoados por Deus, por estarmos aqui nesta noite ouvindo a palavra dele. Se nós analisarmos pelos nossos atos, nós vamos perceber que nós poucos fazemos para o Senhor, mas nós muito recebemos dele. Deus nos dá mais do que nós merecemos, muito mais do que nós fazemos por ele. E pensando nisso essa semana, eu tenho pensado muito sobre a misericórdia do Senhor, porque eu tenho observado que os dias em que nós estamos vivendo não são dias bons, não são dias bons para nenhum de nós, tanto para os incrédulos quanto para os cristãos. As pessoas que não conhecem a Cristo, eles ainda estão precisando conhecer a Cristo, vamos dizer que nós estamos um passo à frente deles, mas muitas vezes nós nos encontramos pensando como eles, agindo como pessoas que não conhecem a Cristo, e muitas vezes nós passamos por alguma dificuldade e nos tira o sono. Parece até que o Deus que nós servimos é menor do que a dificuldade que nós estamos atravessando. Por isso que eu digo para os irmãos que muitas vezes nós agimos como pessoas que não conhecem a Cristo. E se nós analisarmos bem, nós realmente não merecemos essa graça que Deus nos dá. Então, esse versículo 22 de Lamentações me chamou a atenção, porque diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E interessante, irmãos, que essa misericórdia ela não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Me voltou mais a atenção ainda, essa misericórdia de Deus não tem fim, e ela tem necessidade de se renovar a cada manhã em nossas vidas. Isso quer dizer que nós temos a grande possibilidade de perdermos aquilo que Deus nos dá por misericórdia, que é a nossa salvação. Se nós não cuidarmos, se nós não atentarmos à palavra de Deus, mesmo Ele tendo misericórdia de nós temos uma grande possibilidade de perdermos a salvação se nós não estivermos atentos à voz desse Deus misericordioso sobre nossas vidas.
terça-feira eu estava aqui, acredito, na semana de oração, usando o mesmo texto, e Deus tem me pedido para falar sobre esse texto. E eu disse para os irmãos que essa misericórdia é mais ou menos assim, humanamente falando, quando nós fazemos um contrato com alguém, um acordo com alguém, melhor dizendo, nós marcamos um contrato, e esse contrato nós vamos até ao cartório, reconhecemos firma, e os dois que concordaram no assunto assinam, mas se no decorrer do concordado ali, algum desses voltar atrás daquilo que assinou, o que estaria fazendo, aquele que permaneceu firme no propósito, se ele não tiver Deus no coração, ele vai levar aquela pessoa à justiça. Então ele vai dizer: nós fizemos um contrato, nesse contrato está dizendo isso, e essa pessoa não cumpriu com aquilo que ele disse que iria cumprir. Então, por esse motivo, eu estou me sentindo prejudicado, estou trazendo ele até aqui, para que a justiça tome conta dessa causa. É assim que nós, como seres humanos, fazemos. E Deus também faz isso conosco, irmãos. Deus nos mostra a vida eterna. Deus nos mostra o caminho para a salvação. Deus dá tempo para cada um de nós ouvirmos a voz do Senhor. Deus nos dá tempo para nós entendermos os desígnios de Deus para nós. Deus mostra a cada um de nós o que nós devemos fazer para sermos aprovados como bom ceifeiro da palavra de Deus. Deus nos mostra o caminho para andarmos em santificação de vida. E nós aceitamos a Ele e começamos a andar nos caminhos do Senhor. Mas no decorrer da nossa caminhada, nós percebemos algo ainda no mundo que nos chama a atenção. Então nós preferimos deixar esse caminho, que no caso esse contrato de Deus foi pago e assinado com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E todos nós sabemos que o sangue significa vida. E nós então, por não darmos ouvido à voz do Espírito Santo em nossas vidas, nós deixamos de andar nos desígnios de Deus e passamos a andar novamente com a nossa mente humana, com a nossa vontade natural. E aí Deus começa a trazer-nos à memória aquilo que nos traz esperança. E nós voltamos para a Bíblia, e Deus diz aqui: a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por que diz isso para nós? Porque nós não conseguimos, irmãos, sem a vontade de Deus, e permanecermos firmes no caminho do Senhor até a vinda de Cristo. Se nós não atentarmos para essa misericórdia, nós não temos condições de vivermos uma vida em santificação, porque nós não conseguimos ver espiritualmente como Deus queria que nós tivéssemos vista para isso. Como Deus queria, como Ele diz que as coisas espirituais nós só entendemos com os olhos espirituais. E como que está os nossos olhos espirituais? Como que está a nossa vida de propósito com Deus? Como que está a nossa caminhada cristã? Nós vemos na leitura da palavra que tudo está se cumprindo, que nós estamos vivendo a última trombeta, o último toque, o sétimo toque da trombeta. E nós vemos que tudo está se cumprindo. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Nós temos visto isso ter acontecido mesmo, e que o homem tornaria amante de si mesmo. Então nós temos visto que isso ter acontecido, irmãos. E qual é a preocupação de Deus então desses dias? É que nós permanecemos firmes na promessa que não falha e nem pode falhar, que é a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor, ela nos atende nas nossas dificuldades, ela nos atende nas nossas aflições. Sabe quando, irmãos, a misericórdia do Senhor terá fim? Quando Ele vem buscar a igreja.
se ele não atentar para essa misericórdia, se ele não atentar para essa palavra maravilhosa de Deus, ele ficará. Ele ficará. Ainda é tempo de nós abrirmos nossos olhos espirituais e percebermos que toda a Escritura foi escrita para nós cristãos. E o mais interessante é que ele nos ensina a comandar os passos de Jesus. E depois ele diz que nós temos que pregar essa palavra a todos quantos não entendem ela. E esse versículo diz que novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Fidelidade significa, irmãos, palavra sincera. Quem diz não falha e não pode falhar, não pode voltar atrás. Ele é fiel no que ele diz. Ele é fiel no que ele diz. Ele é fiel no que ele faz. E ele é fiel no que ainda está a se cumprir. Toda palavra, ela tem um aval de Cristo nela. Então toda a Escritura, ela é fiel naquilo que está escrito nela. Tudo que está aqui vai se cumprir. Por isso que esse versículo diz aqui: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade do escritor dessa palavra, que é o Senhor Jesus. Grande é a fidelidade dele para conosco. Ele designou homens como nós, preparou homens como nós, para há mais de 2000 anos, que está pregando a história de Cristo ainda hoje. A história de Cristo está sendo pregada através da igreja, através dos discípulos fiéis e verdadeiros. A palavra de Cristo está sendo pregada para nós, está sendo pregada através de nós. Por isso, irmão, nós não devemos descrer daquilo que nós cremos, porque Deus é fiel em tudo que faz. Misericórdia, como nós dissemos, é favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui, mas Ele, pela sua misericórdia, Ele nos deu essa bondade infinita, e nós fazemos conhecido pelo Espírito Santo de Deus, e nós sermos conhecidos pelo mundo através da palavra de Deus, e nós andarmos nos seus passos, seguindo os desígnios do Senhor, não saindo nem para a direita, nem para a esquerda. Ele nos dá vários exemplos na sua palavra, de que a porta é estreita, difícil é essa caminhada, mas todo aquele que permanecer firme no Deus da sua salvação, ele receberá o galardão da vida eterna. Versículo 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Irmãos, qual de nós conseguimos alcançar a alma de alguém se não for através da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo? Nós não conseguimos, através da nossa palavra, como natural dos somos, atingir a alma do ser humano, sem antes nós buscarmos o Senhor, sem antes nós buscarmos o direcionamento da palavra de Deus, porque a alma do ser humano, só há um que pode entrar nela e fazer a diferença, que é o Espírito Santo de Deus. Nós somos direcionados por Ele, somos ensinados por Ele, somos guiados por Ele a andarmos em conformidade de vida, em comum acordo com a palavra de Deus, andarmos firmes nessa misericórdia. Nós não somos merecedores, irmãos, de tudo que nós recebemos do Senhor. Se nós começarmos a analisar a nossa vida, nós vemos o quanto essa misericórdia é
em todo o nosso âmbito espiritual, carnal, é o Espírito Santo. Foi Deus que nos fez. Então Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós estamos passando. E só Ele sabe qual remédio nos dá para que nós vejamos a luta, não como luta, mas nós vejamos a luta como aprendizado para nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Quantos de nós vemos a luta de uma forma errada, de uma forma errônea, irmãos? Nós temos o sangue de Cristo em nossas vidas, e como nós temos o sangue de Cristo em nossas vidas, nós temos que ver a luta com essa misericórdia maravilhosa. Que teve um momento na vida da criação do homem que Deus se arrependeu do defeito do homem. Mas ali começou essa misericórdia, Ele tem misericórdia de nós. E se nós analisarmos toda a história humana, em todo momento da vida humana, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, em toda a história humana, Deus teve em algum momento a misericórdia do seu povo. Deus teve misericórdia do seu povo. Deus teve misericórdia do seu povo no Egito. Deus teve misericórdia do seu povo lá com Noé. Deus teve misericórdia do seu povo na época de Davi. Deus teve misericórdia do seu povo em toda a história humana. Mas em toda a história humana, tudo que estava escrito para se cumprir antes da vinda de Cristo vem se cumprindo. E tudo que está escrito que vai se cumprir ainda está se cumprindo também. Só para nós lembrarmos, irmãos, a Bíblia nos diz que nos últimos dias aconteceriam coisas que nós jamais vimos e ouviríamos falar. Pai mataria filho, filho mataria pai, haveria falsos profetas que fariam e diriam sinais do meu nome, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão comigo nos céus. Nesse dia, os homens falariam longe de si mesmos, e vai citando vários exemplos, e nós temos visto isso acontecer em nossos dias. Isso nos leva a crer que nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja que espera Cristo do arrebatamento. Irmãos, não se desesperem com isso. Não se preocupe com isso. Acrescente graça, glórias a Deus por isso, porque você tem a oportunidade de falar de Deus para a pessoa que ainda se encontra sem Cristo nesses dias, nesses momentos, levar essas verdades a Ele. Fale para Ele o que você viu nessa sua caminhada se cumprir com verdade até hoje, a não ser o que a Bíblia tem escrito nela. Nós estamos com a verdade, irmãos, que nos liberta. Nós estamos com a verdade que liberta esta humanidade. Nós estamos com a verdade que liberta todo tipo de pecado. O que escraviza o homem, volto a dizer, ainda nos dias de hoje, é o pecado. E a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Por isso que ele diz aqui: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito celebra meu Salvador, pois com poder feito grandes coisas
misericórdia não tem fim. Renova-se cada manhã. Grande é a fidelidade, a tua fidelidade. A minha alma, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Aleluia. Essa é a mensagem desta noite, irmãos. Espero que o Espírito Santo tenha esclarecido aquilo que eu não consegui esclarecer, mas que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Deus que nós servimos é o único Deus. Deus nos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo que nós temos que fazemos é para Ele, por Ele e para Ele. Deus o honra. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Amada igreja, um texto muito pequenininho, né? Mas muito grande para nossas vidas, né? Muitas coisas boas que eu aprendi aqui nesta noite. Eu devo interpretar só um pouquinho dessa palavra que o Senhor nos deu essa noite. É que Ele diz aqui que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Isso é uma grande verdade. Só que as portas do céu não vão deixar que a porta da graça. Eu fiquei alegre, fico alegre ao ver os irmãos nessa casa, toda vez que eu venho. Porque esse é o sinal que os irmãos estão procurando a graça do Senhor. Permanecer, irmãos, na graça. Porque um dia as portas vão fechar a porta da graça. E aí não tem mais misericórdia. Porque o Senhor é um Deus de amor, mas Ele também é severo. Então nós devemos estar do lado da graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Grande Deus e Pai, estamos mais uma vez na Sua presença. Eu quero neste momento, meu Deus, agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por esse momento especial que passamos a Tua presença, meu Pai. Oh, glória. Ah, Jesus, diante de tantas dúvidas e problemas, nós podemos e tivemos o privilégio de estar aqui, meu Pai. Neste momento eu agradeço pelos hinos que foram cantados. Eu agradeço, meu Pai, pela Tua palavra desta noite. Eu agradeço pelos testemunhos desta noite. E que os Teus filhos podem alcançar aquilo que tem pedido ao Senhor. Que o Senhor nesta noite continue abençoando a Tua igreja, o Teus filhos, continue abençoando cada irmão que entrou por essas portas. Ah, meu Deus, inquietando aqueles que não vieram para Te louvar, meu Pai. As portas estão se afunilando e o Senhor está às portas para buscar o Teu povo. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, da Tua graça e do Seu entendimento, para que dia após dia nós viemos, ó Pai, nos aproximar do Senhor. Eu quero Te pedir nesta hora, Senhor, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de todo perigo pelas ruas por onde vamos passar. E amanhã estaremos aqui, se o Senhor não arrebatar a Tua igreja, para nós comer o Teu corpo e do Teu sangue. No nome de Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus. Deus seja louvado. Eu quero agradecer toda a igreja por ter saciado a palavra do Senhor, por estarmos juntos louvando o Senhor. Agradecer também os irmãos que nos visitou essa noite. Nosso Senhor será bem recebido, nos ajudar a louvar
Glória a Deus. Aos músicos, enfim, nós continuamos na graça do Senhor, até que Ele nos venha buscar. Amém? Terminando este culto, a Deus Pai, em nome de Jesus, Pai, dando o Espírito Santo, esteja com cada um de nós, desde agora, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Só terminar.